E na manhã de hoje, proprietários aí de casas de material de construção estiveram reunidos ali com o comandante da Polícia Militar aqui na cidade de Iporá para ver a orientação, como deveriam se proceder agora com esse novo decreto. Vamos aí à matéria. Ontem foi publicado o novo decreto, o decreto 9.685 de 2020, que editou, que revogou, e alterou parte dos dispositivos legais do decreto 9.653 de 2020. Esse decreto é um decreto estadual. E houve algumas alterações. Nesse novo decreto agora, o nosso excelentíssimo governador, ele estipulou 14 dias de quarentena, suspenso depois, com 14 dias de suspensão das atividades comerciais, exceto algumas atividades previstas no próprio decreto, e depois que esses 14 dias passar essa nova quarentena, o comércio estará sendo reaberto novamente. A Polícia Militar, como órgão que realiza o poder de polícia, auxiliando em tanto o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Vigilância Sanitária Municipal e Estadual, ela tem trabalhado 24 horas aí por dia para estar auxiliando no cumprimento de todas as ordens legais ou as ordens emanadas do Poder Público. Alguns TCOs, termos circunstanciais de ocorrência, já foram lavrados em decorrência do descumprimento desse antigo decreto. E agora, desde ontem, nós estamos trabalhando na fiscalização, no policiamento, observando, de fato, se as atividades comerciais, se a comunidade em si está cumprindo esse novo decreto aí, que foi editado dia 29 e publicado ainda ontem, no dia 29 de julho. Algumas atividades comerciais foram quase todas suspensas. A preocupação que a grande parte do comércio tem é relativa ao funcionamento. O que foi permitido pela alteração do decreto 9.653, as atividades comerciais elas podem de fato funcionar desde que seja por entrega delivery, ou seja, as portas dos comércios devem, popularmente as portas devem ser fechadas e somente a entrega delivery é que pode ser permitida. Obras de construção civil também estão proibidas, somente aquelas obras destinadas à construção de interesse público, penitenciárias, hospitais, essas sim estão permitidas, bem como as empresas que vendem esse tipo de produto, de materiais para construção, somente podem fazer a entrega desses produtos por meio de entrega delivery. Pois é, nós vemos aí o pessoal então sanar lá a dúvida deles, porque eles estavam preocupados se abriam ou se não abriam. Agora, uma outra questão que nós estamos tentando orientar as pessoas é quanto ao fluxo de pessoas nas ruas e também a questão do uso de máscara. Nós estamos vendo ainda, apesar dessa pandemia já estar sendo bem informadas, situações, tudo que é necessário, mas ainda tem pessoas sem usar as máscaras nas ruas. E essas pessoas serão abordadas e será feito um TCO e terá caso de multa também, Major? Na verdade, Celso, o que nós brasileiros, nós goianos, nós iporaenses e de toda a sociedade aqui que abrange a área do batalhão, eu acho que não só do batalhão, mas toda a população, principalmente aqui do nosso país, do Brasil, nós precisamos de conscientizar que o coronavírus é uma doença grave, e nós precisamos nos prevenir, e que a melhor forma de prevenir, segundo estudos técnicos e científicos, é a utilização da máscara. Nós precisamos de usar máscara, às vezes até a luva descartável, para evitar que nós nos contagiamos ou passamos esse tipo de contágio. Se alguma pessoa contaminada, passa esse tipo de contágio para outra pessoa. Infelizmente, algumas pessoas acham que isso é brincadeira, acham que às vezes é questão política, e não cumprem as determinações que foram expostas pelo Poder Público, bem como pela Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estão deixando de cumprir. Aquele cidadão que for flagrado por uma equipe policial, ou pelo próprio Ministério Público, pelo Poder Judiciário, que também está fazendo a inspeção judicial, o promotor, o juiz aqui da Comarca que está fazendo, for flagrado não utilizando máscara, dentro do comércio, onde quer que esteja transitando em vias públicas, ele será autuado e abordado, será feito um termo de circunstância de ocorrência por infringir, por estar praticando o artigo 268 do Código Penal, que compete a lavratura do termo de circunstância de ocorrência. E aí, posteriormente, a pena é de detenção de 1 mês a 1 ano, se é algo que multa. E essa multa vai ser estipulada pelo Poder Judiciário e também pode ser também estipulado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme o decreto 9.653. Então, a sociedade tem que conscientizar que a melhor forma de prevenirmos até sair uma vacina é a utilização de máscara. E a partir do momento que tiver aglomeração de pessoas, que também está proibido esse tipo de reunião, independente depois ou não dessa quarentena de 14 dias, nós temos que utilizar máscara e evitar o máximo número de pessoas aglomeradas para evitar o contágio
né, desse novo vírus que tem tanto amedrontado a nossa sociedade. Interessante o senhor ter feito essa colocação, porque nós estamos vendo ainda nos dias de hoje famílias se reunindo e fazendo festas nas suas casas. Na verdade, eu também observado, eu estava uns dias afastado, né, que eu estava de licença, eu observei bastante isso aí. Na verdade, esse tipo de reunião está proibido, né, pelo decreto anterior e pela edição desse novo decreto que alterou, ele derrogou partes do decreto 9.653. Houve uma revogação parcial de alguns artigos, né, e alteração. Então a reunião em qualquer hipótese não pode. Ou seja, a pessoa não pode aglomerar tanto em casas quanto em propriedades rurais. A gente observa muito que às vezes a pessoa vai às margens do rio, ali tem ranchos, né, a pessoa vai para lá, vai ingerir bebida alcoólica, porque lá não tem, de fato, às vezes uma fiscalização do poder público e ali as pessoas se aglomeram. E as pessoas não se conscientizam que lá também pode haver a propagação dessa doença. Então é por isso que nós estamos tendo aí esse número alarmante de pessoas contaminadas, né, decorrência das próprias pessoas não se conscientizarem que é necessário evitar aglomeração de pessoas, é necessário evitar aproximação, né, entre as pessoas, para que nós possamos de fato fazer com que logo nós conseguimos aí fazer com que essa transmissão ela seja diminuída até zerada. O senhor falou interessante questão de bebida alcoólica. Eu falo que eu presenciei, por exemplo, bebidões abertos e bares abertos ainda no dia de ontem. E vai ser intensiva essa fiscalização? Sim, né? A fiscalização vai ser, já está sendo feita. Qualquer proprietário de distribuidora de bebidas, essa distribuidora de bebidas só pode ser entrega delivery, a distribuidora de bebidas, que ela entra na parte de congênero. Agora o que acontece? Os bares, em hipótese alguma, está permitida a abertura. Então os bares estão totalmente proibidos a abertura ali do comércio em geral. Mesmo depois dos 14 dias, é uma vedação do decreto. Então, a Polícia Militar estará 24 horas realizando a fiscalização e aquele indivíduo, aquele proprietário do estabelecimento que esteja infringindo esse dispositivo do decreto 9.653, depois dele alterado, ele será aí feito um TCO em seu desfavor. Nós agradecemos o senhor. Se alguma coisa a pontuar a mais, fique à vontade. Nós agradecemos a imprensa de uma forma geral, Celso. A imprensa tem ajudado bastante na divulgação. A gente tem observado aí que a imprensa, a mídia, seja ela municipal, estadual, nacional, tem propagado aí 24 horas por dia a respeito desse coronavírus. Eu acho que já está na hora de nós conscientizarmos que nós mesmos temos que fazer a nossa parte. Lógico que Deus ele é o nosso protetor, mas nós temos que fazer a nossa parte para que nós possamos evitar essa difusão, né, desse contágio. E a Polícia Militar estará sempre à disposição 24 horas, qualquer dúvida, nós estamos à disposição, conte sempre com a Polícia Militar. Nós agradecemos e tenham todos aí um excelente dia.